O que você conhece sobre doação de órgãos? Existem muitas dúvidas em relação a esse assunto. Algumas pessoas elas querem saber qual é o tempo de espera de cada órgão para o transplante, outras pessoas querem saber quem pode doar, quem não pode doar, e outras pessoas querem saber se elas podem manifestar esse desejo em vida. Eu sou o enfermeiro Fabiano, do canal Profissão Enfermagem, e vou estar esclarecendo para você algumas dúvidas, beleza? Sobre doação de órgãos. Então fique comigo até o final desse vídeo, tá? Muito interessante, é um ótimo vídeo, fique comigo até o final. Então, a doação de órgãos ou tecidos é um ato pelo qual manifestamos a vontade de doar um ou mais partes do nosso corpo para ajudar no tratamento de outras pessoas. A doação de órgãos pode doar rim, fígado, coração, pâncreas e pulmão. E pode doar também tecidos, que são as córneas, a pele, os ossos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e sangue do cordão umbilical. E também a doação de órgãos como o rim, parte do fígado, da medula, ou seja, da medula óssea, né? Isso pode ser feito em vida. Rim, parte do fígado e a medula óssea pode ser doado em vida. Já a doação após morte, se você quiser se tornar um doador, a atitude mais importante é informar esse desejo aos seus familiares, uma vez que após a sua morte, eles decidirão sobre a doação. Como fazer a doação de órgãos, tá? Como fazer a doação de órgãos no momento da morte de um familiar. Então, se você tem um parente e esse parente ele foi a óbito no hospital, você vai procurar o médico responsável por esse parente ou o enfermeiro responsável para que eles acionem a comissão de captação de órgãos do hospital. Todos os hospitais são geridos por uma central de captação de órgãos, tá? Então você vai estar falando desse desejo para o médico plantonista ali ou para o enfermeiro responsável pelo plantão, que vai acionar a comissão de doação de órgãos e tecidos, tá bom? Como é a cirurgia para a retirada dos órgãos? A cirurgia para a retirada dos órgãos é como qualquer outra, e todos os cuidados de reconstituição do corpo são obrigatórios. Isso está firmado pela Lei número 9.434 de 1997. Então, no momento do transplante, doação de córneas, doação de órgãos, o corpo ele não pode ficar deformado. Isso é assegurado por lei, cabendo o processo, tá bom? A instituição que faz o transplante, ela precisa garantir que o corpo não vai ter nenhuma deformidade, porque isso cabe processo. Após a retirada dos órgãos, o corpo fica como antes, sem qualquer deformidade e não há necessidade de sepultamentos especiais. O doador poderá ser velado e sepultado normalmente. Então retirou os órgãos, não tem aquela necessidade de correria, tem que enterrar logo, porque vai vazar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, muitos mitos populares. Não, após a retirada dos órgãos, o corpo ele vai ser velado normalmente, tá? Não necessita de ser enterrado de imediato. Fases do processo de doação de órgãos. Vou falar para vocês as fases aqui, tá? Então, como que acontece? Então, o paciente com morte encefálica, né, na sua UTI, por traumatismo craniano, por AVC, para obter a doação de órgãos, a primeira coisa que precisa acontecer é abrir-se um protocolo de doação de órgãos. No momento que abre o protocolo de doação de órgãos, são realizados 2 exames clínicos por dois médicos diferentes, tá? 2 exames clínicos por 2 médicos diferentes. Após esses 2 exames clínicos confirmada a morte encefálica, é solicitado um exame diagnóstico de imagem, tá? Ou imagem, ou então um eletroencefalograma. É necessário ou um exame de imagem, ou então um eletroencefalograma para a confirmação diagnóstica da morte encefálica. No momento desse processo, são colhidas sorologias do paciente, vários exames. O paciente, se ele estiver em morte cerebral, ele vai ser mantido artificialmente na unidade de terapia intensiva, né, com ventilação mecânica, se necessário, droga vasoativa, para manter as funções vitais desse paciente. A partir do momento que é atestado o óbito desse paciente, através dos exames clínicos e através também do exame diagnóstico, é decretada a morte
do paciente a partir daquele momento, tá? No momento que fez ou arteriografia, ou eletroencefalograma, ou Doppler de carótida, naquele momento que você percebe que foi diagnosticada a morte encefálica do paciente, dali então o paciente ele passa a ser tratado como um cadáver, tá? Porque no atestado de óbito vai ser decretada a morte a partir do momento do diagnóstico, a partir daquele momento que ocorreu o diagnóstico vai ser decretada a morte ali, tá? E o paciente ele continua em vias artificiais para a manutenção dos órgãos até o momento do transplante. Após isso, foi diagnosticada a morte encefálica, é necessário entrar em contato com o familiar, de preferência familiar de primeiro grau, não tendo familiar de segundo grau. Para quê? Para se fazer a abordagem de doação de órgãos. Antes do diagnóstico, não é viável nem falar sobre doação de órgãos com a família. Por quê? Porque isso estraga todo o processo de doação de órgãos. Porque essa família ela precisa ser trabalhada antes, precisa ver a parte psicológica dessa família, como eles estão, né? Não tem como você abordar uma família falando de doação de órgãos e de repente você ou aborta a doação ou acontece algum outro imprevisto. Então tudo isso deve ser feito só quando nós já temos em mãos o diagnóstico de morte encefálica. Aí sim é abordado a família e é assinado o termo. O familiar de primeiro grau ou de segundo grau, ele vai assinar autorizando a doação e além disso é necessário a assinatura de mais 2 testemunhas para que a confirmação da doação ocorra, tá? Muito importante nós enfatizarmos isso aqui, tá bom? Na morte encefálica, o que é a morte encefálica? Algumas pessoas não sabem o que é. A morte encefálica ela é a interrupção irreversível das atividades cerebrais causadas mais frequentemente por traumatismo craniano, tumor ou derrame. Como o cérebro comanda todas as atividades do corpo, quando este morre, significa a morte do indivíduo, tá? Então a morte encefálica ela é irreversível. Doação em vida. É possível também a doação entre vivos, no caso de órgãos duplos, exemplo rim, no caso do fígado, do pulmão, e também é possível o transplante entre vivos, sendo que apenas uma parte dos órgãos do doador poderá ser transplantada no receptor. O receptor é a pessoa que está recebendo os órgãos. O doador vivo é considerado uma pessoa em boas condições de saúde, de acordo com a avaliação médica, capaz juridicamente e que concorda com a doação. Por lei, pais, filhos, avós, tios e primos podem ser doadores. Então, por lei, o parente ele pode ser doador, tá? Pais, filhos, primos, tios. Não parentes podem ser doadores somente com autorização judicial. Somente, se eu não sou parente, eu só posso ser doador em vida perante uma autorização judicial. Os órgãos e tecidos que podem ser obtidos de um doador vivo são rim, por ser um órgão duplo, pode ser doado em vida, doa-se um dos rins, e tanto o doador quanto o transplantado podem levar uma vida perfeitamente normal após a doação do rim. Medula óssea pode ser obtida por meio de aspiração óssea direta ou pela coleta de sangue. Fígado ou pulmão poderá ser doado partes desses órgãos, tá? Então, pode também ocorrer a doação em vida. Agora, outra coisa que eu quero esclarecer aqui para vocês, que muitas pessoas têm dúvida, é quanto ao tempo para o transplante, né? Quanto ao tempo dos órgãos. As córneas, ela pode durar até 6 horas após a morte para retirada, até 4 dias para reimplante, para transplantar. Então, a córnea, o paciente faleceu. Eu tenho 6 horas para retirada. Após essas 6 horas, se eu conservar em gelo para o transporte, eu tenho mais 6 horas e depois disso ele tem 4 dias para ser reimplantado, as córneas. Os ossos, a retirada é imediata após a morte e pode ser transplantado em até 6 meses. Já o fígado, ele pode ser transplantado entre 6 e 12 horas após a retirada para reimplante. O pâncreas é de 6 a 12 horas também, tá? Após a morte para retirada para reimplante. Os rins é de retirada imediata após a morte e até 48 horas ele pode ser reimplantado, tá? Já o coração deve ser reimplantado entre 2 a 4 horas após a morte, a retirada, na verdade, né? E os pulmões, após a morte e retirada, até 4 horas para reimplante. Lembrando que todos esses órgãos, eles precisam ser acondicionados e conservados numa temperatura gelada, tá? São colocados no gelo, é feita uma proteção, tem todo um esquema para fazer ali, e esses órgãos eles precisam manter refrigerado para a doação, tá?
Existem alguns estudos aí, algumas técnicas que estão sendo estudadas com crioterapia para congelar esses órgãos, para que eles possam durar mais tempo, mas ainda está em teste. Porém, essa técnica, quando congela o órgão, no momento que há o descongelamento e é usado a parte quente, acaba lesionando muito o órgão e alguns órgãos acabam se esfarelando. Então eles estão estudando essa técnica de crioterapia para poder conservar o órgão por mais tempo. Porque devido a tudo isso, devido ao pouco tempo que o órgão tem para o transplante, 60% das pessoas não recebem doação de órgãos porque não dá tempo, acaba se perdendo o órgão. Então 60% das pessoas acabam ficando na fila e não recebem. Apenas 40% das pessoas são beneficiadas com a doação de órgãos por conta disso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado aí da aula. Eu sei que ficou um pouquinho confuso, tá? Mas espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, nos segue aí, tá? Segue também a nossa página Profissão Enfermagem no Facebook, no Instagram, Enfermeiro Fabiano Vitoriano. Me segue lá também, tá bom? Um grande abraço aí para você do Enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.